Fala, seus cabeça de azeitona! Tudo bem com vocês? Vocês podem achar estranho que eu tô com a mesma roupa aí do último vídeo para esse. Não é porque eu tô gravando no mesmo dia não, tá? É porque nessa pandemia aí a gente nem troca de roupa, vai passando os dias aí e nem toma banho, né? E não vem achar ruim porque eu sei que você tá na sua casa do mesmo jeito, tá? Passa o dia de pijama, então, né? Vamos lá. A aula de hoje a gente vai falar sobre formação da diversidade brasileira. Como assim? Nós vamos discutir um pouquinho sobre como se formou o Brasil, tá? E essa diversidade que nós temos, que nós já começamos a falar na última aula, certo? Eu queria começar a aula pedindo para vocês pensarem aí se você tem alguém da família, se vocês são, ou se alguém da família aí veio de outro país, de outra cidade ou de outro estado, né? Tenta pensar aí, papai e mamãe nasceram aonde? Né? Vieram de onde? Os avós vieram de onde? Vocês vão começar a reparar que muita gente, né, tem ali alguém da família, se não a própria pessoa, que veio de fora. Tá? Isso é um fenômeno comum no mundo todo, ainda mais no Brasil, que é um país formado de imigrantes. Tá? Então veja bem, eu falei formado de imigrantes. O que é isso? Nós vamos então compreender o que é migrar, imigrar e emigrar. Tá? Migrar é a ação de se movimentar de um lugar para o outro. Então, quando uma pessoa se muda, quando uma pessoa se muda de uma cidade para outra, de um estado para o outro, de um país para o outro, ele está migrando. E aí, né, dependendo do ponto de vista, ele pode ser chamado de imigrante ou emigrante. Por quê? O emigrante é aquele que sai do lugar e o imigrante é aquele que chega. Então todo mundo que migra é ao mesmo tempo imigrante e emigrante. Né? Se eu estou me mudando da minha cidade para uma outra cidade, eu estou saindo da minha cidade. Aqui eu sou um emigrante. Lá na cidade que eu estou entrando, eu sou um imigrante. Deu para entender? É simples, né? Então vejam bem, o Brasil é um país formado por imigrantes. Um monte de gente que veio de fora para cá. Bom, todos aqueles que não são descendentes de indígenas aqui no nosso país, em algum momento foi estrangeiro. Tá? Eu estou falando isso da linhagem, né? Se você não é um descendente de indígena e está assistindo esse videozinho, quer dizer que papai, vovô, bisavô, alguém ali já foi estrangeiro. Chegou aqui no Brasil, veio de fora. E ainda mesmo aqueles que são descendentes de indígenas, tem bastante que são filhos também de uma mistura, né? O casamento entre um indígena e um europeu, um indígena e um africano. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês perceberem que a formação do povo brasileiro é baseada na miscigenação. Tá? Miscigenação é a mistura ali de povos, o que o senso comum chama de raças, né? É isso que acontece. Isso é a característica dominante do Brasil. Então, todo esse papo aí, que alguém vier falar com você de sangue puro, é grande baboseira. Já fique sabendo disso. E aí, se alguém perguntar quais são as 3 matrizes, né, brasileiras, né? Matrizes étnicas, a gente já falou de etnia em outros vídeos ali, já explicamos o que é. Então as 3 matrizes étnicas brasileiras, principais, né, são o indígena, o branco europeu e o negro africano. Correto? Até agora acho que não tem nenhuma novidade para vocês. Bom, para falar sobre a questão do estrangeiro na nossa sociedade, eu vou apresentar para vocês um sociólogo aí, né, já morreu há muito tempo, mas ele fez estudos e ele escreveu bastante sobre essa área, chamado George Simmel. Tá? Ele era alemão, ele era filho de judeus. Né? Quem está ligado um pouquinho na história sabe, né, a tensão que tem, né, ser judeu na Alemanha. Principalmente lá no começo do século passado. Né?
Por causa disso, por ser descendente de judeus na Alemanha naquele período, né, ele só conseguiu ser efetivado na escola que ele dava aula, na universidade que ele dava aula, em 1914. E ele acabou, né, vindo a falecer em 1918. Então, pouco tempo ali, ele viveu como professor efetivo. E como é que ele fazia antes de ser efetivo? Bom, ele dava aulas ali e ele ganhava só pela aula que ele estava dando, só pela galera que estava assistindo, né? Não era efetivo do lugar. E vejam bem, nesse período que ele não era efetivo, as aulas dele viviam lotadas, porque ele era considerado uma pessoa muito brilhante, um ótimo professor. Então por que, se ele era um tão bom professor assim, por que ele demorou tanto para ser efetivado? Por causa da discriminação, por causa do preconceito, pelo fato dele ser judeu. Eu estou explicando tudo isso, não é assim para fazer sensacionalismo ou peninha do cara, é para vocês perceberem que ele vivia na pele a sensação de ser um estrangeiro na própria terra. E é disso que ele vai falar. É isso que vai motivar ele a escrever e estudar sobre o papel do estrangeiro na sociedade. Então, como eu estava dizendo, ele se sentia um estrangeiro na própria terra por ser discriminado, né? Ele era sempre tratado ali como diferente, né? O cara que não é dali. E aí ele vai desenvolver a seguinte reflexão. Aí ele vai dizer que tem uma diferença entre estrangeiro e viajante, tá? Qual é a diferença entre estrangeiro e viajante? O viajante é aquele cara que está de passagem, né? O turista ali, ele vai ali e ele não precisa se preocupar em conviver, em estabelecer relações, conhecer, ser aceito, né? Não pesa isso para ele. Ele passou, ele vai embora e vida que segue. Agora, o estrangeiro é aquele que vai para o lugar e se estabelece ali. E aí ele tem que começar a lidar com as regras locais, com os relacionamentos, né? As disputas, tem muita coisa na dinâmica social ali que aí começa a pesar em cima do estrangeiro, né? Mas é o seguinte, o estrangeiro ele vive uma relação de ambiguidade, né, com o grupo. Como assim ambiguidade? É ambíguo, né? Tem duplo sentido ali a relação dele. Qual é essa ambiguidade? A ambiguidade é que ele não é visto como alguém do grupo, mas ele pertence ao grupo ao mesmo tempo, tá? E não é só o estrangeiro, tem muita gente que é do lugar e passa por isso diariamente. É só você olhar, né, pessoas em situação de rua, né? Mendigos, indigentes e tal, eles também são vistos, tratados assim. Eles pertencem ao lugar, mas as pessoas tratam ele como se eles fossem como se eles não estivessem ali, como se eles não fossem dali, certo? Então, para o estrangeiro, ele tem essa relação de proximidade e envolvimento, porque ele está convivendo com as pessoas ali no dia a dia, tá? E ao mesmo tempo, ele sofre um distanciamento, uma indiferença, tá? Porque ele é visto como alguém de fora. Então, o estrangeiro ele não partilha dos hábitos e costumes como as pessoas do local. Então, vamos dizer, na sua cidade, quem nasceu aí e sempre viveu aí, tem determinados costumes, tem conhecimentos ali, relacionamentos com as pessoas, diferente de uma pessoa que é de fora e vai morar ali. Tá? E pior ainda se for de outro país, aí é mais distante ainda, porque tem uma barreira cultural maior, de língua, né? Várias questões. Então, eu estou citando isso porque é estudo desse pensador importante e para vocês também se sensibilizarem, percebendo a situação do estrangeiro, como é que ele vive, né, na outra terra. Mas enfim, vocês já conseguiram entender um pouco aí da questão por trás do estrangeiro, mas fica a pergunta, por que as pessoas migram? Né? Na verdade, não existe uma única resposta para isso. Não tem assim, é por causa de tal coisa. Tem vários fatores que levam as pessoas a migrarem, né? A minoria é aquela galera que vai em busca de aventuras, viver, conhecer. A minoria. A grande maioria das pessoas que migram não desejam abandonar o seu lar.
tá? Portanto, eles estão migrando porque eles estão sendo forçados de alguma forma, tá? Seja para sobreviver, seja para poder se alimentar e alimentar os familiares, ou para fugir de uma perseguição, né? Tem uma parcela grande de pessoas que fogem por causa de perseguição, por conta da sua etnia, da sua nacionalidade ou da sua religião, né? Recentemente a gente teve a crise de imigração ali, de pessoas do Oriente Médio, da África, por conta de guerras e fome e tal, tentando entrar na Europa, né? Ficou uma situação dramática, né? Então, pensem nisso, a maioria dos migrantes não estão indo, né, como, sei lá, de repente você pode falar, meu vizinho foi para os Estados Unidos porque ele queria blá blá blá. a maioria vai porque precisou, não porque foi se divertir, tá? E não vai passar bons bocados, não vai, e realmente vai demorar para conseguir se divertir no lugar que eles vão. Existem 3 fatores determinantes de expulsão, tá? O que faz a pessoa sair do lugar. 3 fatores. O primeiro é o acesso à terra e, portanto, ao alimento, né? Então, quando o lugar tem, por exemplo, uma distribuição de terra ruim, como o Brasil, né? Por exemplo, cheio de latifúndios, pouca gente com muita terra, muita gente sem terra e começa a ter problema no acesso aos alimentos, tá? Isso faz as pessoas migrarem. Outra questão é a variação da produtividade, porque uma região que a terra começa a produzir menos, vai faltar alimento, né? Vai aumentar a pobreza e vai forçar as pessoas a saírem de lá para buscar melhor condição de vida em outro lugar. E o terceiro é o número de membros dependentes da família, tá? Então, sempre ligado à sobrevivência. Quanto mais difícil, né, para sobreviver e sustentar a família, mais a pessoa está sendo impelida a sair do lugar e buscar um lugar melhor para viver. Na Europa, né, eu disse que o Brasil tem uma matriz europeia, ali, branca europeia. Um dos principais fatores, né, que fez a galera de lá migrar, sair de lá e ir para outros lugares, no caso, vir para o Brasil, bom, foi o início do capitalismo e da industrialização, né? Após ali a Revolução Industrial, que o capitalismo começa a tomar forma e se estabelecer, vão ter medidas ali que vão forçar os pequenos sitiantes a deixarem sua terra. Porque os grandes produtores vão começar a concentrar as terras, né, expulsando a população do campo para poder produzir para a indústria. E essa população do campo, sendo expulsa, né, elas vão ser obrigadas a ir para a cidade buscar sobrevivência ou então migrar para outros países. Então, olha só, a Revolução Industrial causou bastante essa movimentação, essa migração. Também nesse período teve um endividamento muito grande, né? As políticas que foram tomadas nesses países era para beneficiar esse movimento de expulsão dos pequenos sitiantes para poder gerar mão de obra e também para gerar uma produção voltada para a produção industrial, tá? Matéria-primas e tal. Outro fator ali do período, né, da Europa, é o crescimento demográfico. A população lá começou a crescer muito e aí, como eu disse, quando começa a faltar meios de sobrevivência, são obrigados a ir buscar em outro lugar. E junto também, por causa da industrialização, a mecanização. A mecanização causando desemprego, o desemprego gerando a necessidade de buscar meios de sobrevivência. Correto? E aí, nesse período, acontecendo tudo isso, né, tinha no imaginário popular lá, né, os mitos, né, as musiquinhas, as ideias ali que circulavam era de que a América, né, o continente americano, não estou falando lá dos Estados Unidos, estou falando do continente americano, era o paraíso. Né, tinha muita fartura, tinha espaço para todo mundo, tinha terras, todo mundo vinha para cá e ia se deliciar. E você vê isso em músicas e gravuras da época e tal. Então vai ter um movimento forte das pessoas
né, em busca de terras e condição de sobrevivência, falando, vou então para a América, vou lá para os Estados Unidos, vou para o Brasil, vou para os países ali, né, tentar ganhar a vida. Mas a realidade é que quando chegam no Brasil, eles vão ter vão passar por uma situação de dificuldade muito grande, tá? Uma dificuldade de adaptação por causa da língua, dos costumes e por causa do preconceito, tá? Os italianos vêm para cá e a vida deles não é o mar de rosa que vocês pensam, né? A mesma coisa com os japoneses, né? Enfim, o imigrante, quando ele chega no lugar, ele vai começar a estabelecer uma relação de tensão também com aqueles que estão ali, né? Por causa do espaço, por causa dos meios e tudo mais. Então a formação da diversidade brasileira se deu dessa maneira, tá? Imigração, o motivo da imigração vocês já sabem, e as matrizes, né? Os povos que vieram para cá vocês também já estão sabendo. Espero que tenham curtido, dá um joinha aí e compartilhe.